Salve galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esta videoaula. Seja bem-vindo à nossa 12ª aula sobre a linguagem de programação C++. Esta já é a quarta parte de uma série de videoaulas que estão abordando o tema sobre variáveis e constantes. Nas aulas anteriores, nós já explicamos muito bem o que são variáveis, como declará-las e para que servem, e nesta videoaula nós iremos aprender o que são e para que servem as constantes em C++. Para aqueles que estão iniciando, eu recomendo que acessem o nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com e assistam às videoaulas anteriores. Também tem muitas matérias lá no blog, tem exemplos de programas que nós criamos aí nas aulas anteriores, enfim. Em nosso blog vocês encontram todo o conteúdo das aulas passadas. As constantes em C++ têm o mesmo propósito que as variáveis, ou seja, servem para armazenar valores na memória do computador e, se caso necessário, resgatar esses valores mais tarde. Mas, diferentemente das variáveis, que podem ter o seu valor variável no decorrer do programa, ou seja, as variáveis podem ter os seus valores aí modificados, alterados no decorrer do programa, as constantes não têm o seu valor alterado jamais. Ou seja, o seu valor não muda no decorrer do programa, não pode ser alterado. Então essa é a grande diferença entre uma variável e uma constante. Os valores atribuídos a uma variável podem ser alterados, modificados. Os valores atribuídos a constantes permanecerão os mesmos até o final do programa. Bom, pessoal, eu criei esta pequena analogia para ajudar principalmente os alunos iniciantes em C++, porque para uma pessoa que nunca teve um contato anterior com uma linguagem de programação, às vezes fica difícil assimilar essas diferenças. Vamos imaginar então a seguinte situação. Imagine que você entre em um supermercado com uma sacola vazia. Então o valor atual que esta sacola carrega é vazio. Imagine agora que você, estando dentro do mercado, compre uma revista e insira dentro da sacola. O valor que a sacola carrega passou de vazio para uma revista, então foi alterado. E no decorrer de suas compras, este valor continuará sendo alterado, pois você poderá adicionar mais produtos e mesmo desistir de outros. Como podemos ver, o conteúdo da sacola no decorrer das compras é muito variável. Então, por isso, comparamos a sacola com uma variável. Agora imaginemos uma segunda situação. Você separa um determinado produto e o embala em um malote fechado para enviá-lo pelos correios. Imagine que você irá enviá-lo para outro estado. O valor que o malote carrega quando saiu de sua casa será o mesmo quando chegar ao seu destino, porque o propósito com que ele foi criado é esse, que ninguém altere o seu valor, ou seja, para que o seu valor permaneça o mesmo durante todo o processo de logística. E é exatamente assim que uma constante se comporta em C++. O valor com que inicializamos uma constante permanecerá o mesmo até o final do programa. Espero que vocês tenham gostado da comparação e entendido as diferenças entre variáveis e constantes. Em C++, podemos declarar as constantes de duas maneiras diferentes, usando define ou usando const. Abram aí o Dev C++ e vamos criar um pequeno programa para aprender a declarar constantes em C++. Para aqueles que não têm o Dev C++, podem acessar aí o nosso blog na categoria IDEs, que vocês encontram o link para baixar o programa gratuitamente. Como de costume, vamos iniciar o nosso programa, incluindo as bibliotecas UStream e cstdlib. Vamos declarar o uso do namespace std e criar a nossa função principal, main. Vamos agora aprender como declarar
as nossas constantes utilizando define. Quando declaramos constantes utilizando define, devemos fazê-lo antes do início do código. Então, iniciamos com a diretiva de pré-processador, utilizamos a palavra reservada define, em seguida, damos um nome para a constante e inicializamos o seu valor. Diferente das variáveis, quando declaramos uma constante, devemos sempre inicializar seu valor. Uma variável permite ser criada e declarada e iniciar o seu valor posteriormente. Já uma constante não. Você também deve notar que ao declarar uma constante usando define, você nunca utiliza ponto e vírgula para encerrar a instrução. Eu dei o nome de AC para a nossa constante e o valor 10 pelo seguinte motivo. A situação que iremos ver aqui é a seguinte. Temos uma determinada escola e queremos saber a quantidade de alunos totais dessa escola. AC significa alunos por classe e 10 é a quantidade de alunos que temos em cada classe. Dentro aqui da nossa função principal, vamos criar uma variável para armazenar a quantidade de classes que temos nessa escola. Vamos então começar com int, porque a nossa variável irá carregar valores inteiros. O nome da variável será total classes, igual 47 classes. Vamos agora criar uma variável que irá armazenar a multiplicação da quantidade de classes vezes a quantidade de alunos. Int total alunos igual. Podemos aqui já iniciar pela quantidade de alunos, a nossa constante AC, vezes total classes. Ponto e vírgula aqui para encerrar a instrução. Agora vamos exibir esse resultado na tela do navegador. Utilizamos aqui o nosso objeto coach. Vamos entrar aqui como string. Vamos colocar aqui a nossa variável que carrega o resultado final. E encerrar aqui com o endl, que é uma quebra de linha. Vamos utilizar a função de ambiente systempause para que possamos ver o resultado na tela do navegador. E por fim, retornar aí o valor 0. Caso o nosso programa chegue aqui sem dar nenhum problema, isso indicará ao pré-processador que tudo ocorreu bem. Bom, vamos clicar em compilar e rodar para ver o resultado. Aí está o resultado na tela do console. O total de alunos nessa escola é 470. Então, como vocês podem notar aí, neste programa, nós declaramos uma constante na linha 6, declaramos aí duas variáveis na linha 10 e linha 11, fizemos uma pequena multiplicação pelo número de alunos por classe vezes o total de classes, e obtivemos o resultado e exibimos aí na tela do console. Muito simples, pessoal. O programa rodou normalmente, como podemos ver aqui no log do compilador. Não houve nenhum erro, total de erro 0. Mas e se nós modificarmos aqui? E se nós fizermos uma pequena modificação aqui dentro da nossa função principal? Vamos criar uma variável aqui int, vamos dar o mesmo nome que demos à nossa constante, igual, vamos dar o valor aqui, inicializar essa variável com o valor 100. Vamos tentar compilar e rodar agora. O que aconteceu? Na hora já apareceu um erro aí. E se formos analisar aqui, no compilador aqui, ele irá mostrar para a gente aqui que houve um erro na construção, porque já existe uma constante declarada com este nome aqui que nós tentamos dar à variável. Então, como vocês podem notar, não é permitido em C++ tentar alterar o valor de uma constante. Ele é inalterável.
Pessoal, a nossa 12ª aula vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram essa videoaula e convido a visitar o nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com. Em nossa próxima aula nós iremos aprender como declarar constantes utilizando const. Valeu, galera, e até a próxima aula.